senhoras e senhores senadores, queria inicialmente agradecer a gentileza do companheiro senador Magno Malta em ter Vossa Excelência cedido o seu lugar para que eu pudesse fazer as minhas manifestações na tarde de hoje desta casa. Senhor presidente, eu vou trazer um tema para discussão no Senado Federal, que às vezes as pessoas podem até imaginar que é um tema sem maior importância. Mas, em decorrência da nossa origem, da minha presença nesta casa, oriundo de um estado pequeno do Nordeste, estado de Alagoas, eu estou trazendo aqui para a reflexão do Senado Federal um assunto que é, ao longo de toda a história do Brasil, continua maltratando principalmente os moradores do semiárido do Nordeste. Qual é o tema? Água. Água, senador Magno Malta. A água que é vida, a água que realmente transforma a vida, os animais, os vegetais, o meio ambiente. E a água falta para o nordestino do semiárido do Nordeste brasileiro. Vivemos no começo do terceiro milênio, na era da cibernética, da engenharia genética, dos supercomputadores, das ciências sem limite. Por outro lado, o povo do sertão do Nordeste e mesmo do Agreste não tem água para beber. Quando eu digo não tem água limpa, potável, água de boa qualidade. Estudos têm demonstrado que a água nos tempos nós temos em abundância e que falta é vontade política. A presidenta Dilma coordenou as ações do programa vitorioso Luz para Todos. Pois bem, o que era este programa? Nós que andamos nos mais longínquos municípios do Brasil, nós tínhamos assim a sensação de que realmente faltava alguma coisa para que o homem que vivia no campo, ou que vive no campo, pudesse ter um mínimo de dignidade de vida. Faltava-lhe um bico de luz para que ele pudesse iluminar a sua casa e ver os seus filhos completos. Vivíamos sobre a iluminação dos candeeiros, dos lampiões com querosene, com óleo diesel. E quando o presidente Lula determinadamente instalou ou criou o programa Luz para Todos, como não muda a nossa sensação ao andarmos no interior deste país e vermos uma casinha lá à distância e na sua porta um poste, uma antena parabólica e a família vivendo com dignidade, tomando conhecimento do que acontece no Brasil e particularmente nesta casa. Os estudos têm demonstrado que água nós temos em abundância, presidente. O que falta, repito, é vontade política. A presidente Dilma tem como uma das metas do seu governo, provavelmente este programa, assim como foi feito o Luz para Todos. Nós estamos pedindo à Sua Excelência, a nossa presidenta, que institua o programa Água para Todos, que é fundamental para a vida do cidadão e da cidadã, particularmente aqueles que moram no semiárido do meu estado, presidente, do seu estado e dos mais diversos estados da federação.
Os estudos sobre a matéria mostram que, tomando-se por base os potenciais per capita ano de água em cada um dos estados do Brasil, representado pelo quociente do volume das descargas médias dos rios, verifica-se que, mesmo naqueles que compõem a região Nordeste, os valores são relativamente importantes. Por exemplo, um pernambucano dispõe em média de mais água, 1.320 metros cúbicos habitante ano, do que o alemão, que tem 1.160 metros cúbicos habitante ano. O baiano tem 3.028 metros cúbicos habitante ano. Tem um potencial equivalente ao francês. Um piauiense tem 9.608 metros cúbicos habitante ano. Dispõe de tanta água quanto o norte-americano, 9.940 metros cúbicos habitante ano. Por outro lado, enquanto que o consumo per capita, na maioria dos países relativamente desenvolvidos, já fica entre 500 a 1.000 metros cúbicos ano, na região Nordeste, os consumos per capita são inferiores a 10% dos seus potenciais de água dos rios. Ou seja, enquanto nos países citados existe efetivo aproveitamento da água como bem público, indispensável à sobrevivência, nós aproveitamos apenas 10% do nosso potencial. A falta de água potável deriva primordialmente da ausência de planejamento de ações básicas. De maneira desordenada, promovem-se a urbanização e a industrialização. Nossas cidades vão crescendo sem um ordenamento pré-estabelecido. Caso típico está a acontecer na segunda maior cidade do estado, do meu estado, a cidade de Arapiraca, no agreste de Alagoas. A sua população carece hoje de água de qualidade para abastecer a sua família. Pois bem, por quê? Porque não tem havido a responsabilidade do tratamento dos esgotos. A água é poluída, sem a menor condição ou qualidade para o consumo humano. Hoje são impróprios para esse tipo de relacionamento com o humano. Aquela população está consumindo água contaminada por coliformes fecais. O nordestino, por mais forte que seja, consumindo água de má qualidade, adoece. Nossa rede hospitalar não é das melhores, o que acaba por agravar em muito o setor da saúde, sendo determinante para contribuir com os altos índices de mortalidade infantil. Vou citar como exemplo, senhor presidente, e é possível que a sociedade brasileira tenha tomado conhecimento disso. Há uma cidade no estado de Alagoas, cidade essa que recebeu o nome do Menestrel de Alagoas, Teotônio Vilela, que tornou-se conhecida no Brasil pelo maior índice de mortalidade infantil da República. Pelo maior índice, eu tenho até dizer, da mortalidade infantil dos países da América Latina e da América do Sul. Pois bem, ao se fazer uma verificação, estudos de levantamento feitos, chegou-se à conclusão de que a causa da mortalidade infantil no município de Alagoas, por nome de Teotônio Vilela, era a água imprestável que as crianças bebiam. Porque em cada porta, em cada residência daquele município, se cavava uma cacimba, mais conhecida lá, um poço naquela região. E as águas das enxurradas de chuva dos dejetos eram acumuladas ali e eram servidas para as crianças. Ao se tomar conhecimento disso, o governo, através de uma emenda de nossa autoria, encaminhou recursos e fora feito um serviço de abastecimento d'água completo, com água tratada e, consequentemente, acabou o índice de mortalidade infantil, que hoje está aquém daquilo que é permitido pela Organização Mundial de Saúde. Por outro lado, existe
uma cultura que precisamos acabar em torno da questão da seca do Nordeste. Vejamos a lição de Manuel Andrade Viana. A questão da seca não se resume à falta de água. A rigor, não falta água no Nordeste. Faltam soluções para resolver a sua má distribuição e as dificuldades de seu aproveitamento. É necessário desmistificar a seca como elemento desestabilizador da economia e da vida social nordestina e como fonte de elevadas despesas para a União. Desmistificar a ideia de que a seca, sendo um fenômeno natural, é responsável pela fome, pela miséria que dominam na região, como se esses elementos estivessem presentes só aí. Andrade, Correia, A Seca, Realidade e Mito, página 7. Esta é a ideia do que nós vemos naquela região. E isso não é um fato agora. E eu lembro-me que certa vez fazia minha segunda série de ginásio, lendo na história do Brasil. Dom Pedro II saía daqui para visitar o Nordeste e lá dizia que ia empenhar a coroa para que o nordestino pudesse nunca mais ter sede. Porque não é permitido, não é admissível que a essa altura da nossa vida, em pleno século XXI, uma pessoa humana tenha que tomar água de barreiro, contaminada por todo tipo de germe. Nesta época da seca, ou do verão, melhor dizendo, tem os carros-pipas, que abastecem os municípios de Alagoas, do semiárido do Nordeste, que digam os parlamentares da região. Mas isso se tornou uma prática natural e normal todos os anos, e não tem solução nenhuma, porque a proporção que um carro-pipa chega e abastece uma escola na zona rural de um município qualquer de Alagoas, ou de Pernambuco, ou da Bahia, ou de Sergipe, no dia seguinte continua a mesma carência de água. Vocês conseguem uma parte, senador Benedito Lira? Com muito prazer, nobre senador. Eu estou lhe acompanhando atentamente, senador Benedito Lira, dos problemas que atingem, que afetam não só o estado de Alagoas, como é o Nordeste, e por extensão, não tanto relacionado à seca, como é o caso do Nordeste, o estado de Alagoas, mas no caso da água, o Brasil inteiro, eu diria. Eu quero me solidarizar, quando Vossa Excelência faz referências, é a questão da seca, sem dúvida alguma, a questão da água, citou Vossa Excelência Arapiraca, citou inclusive a terra do governador Teutônio, a cidade de Teutônio Vilela, que é a terra do governador, né? Eu quero me solidarizar da importância que tem. As crianças sofrem com isso, que é a prevenção da saúde, águas contaminadas. Quer dizer, água é uma questão de saúde hoje no Brasil, isso no Brasil inteiro. E aí eu lembro, senador Benedito Lira, que há poucos dias nós comemoramos o Dia Mundial da Água. E eu fazia um comentário à tribuna dessa casa, lembrando, inclusive, que na região do Brasil, que nós temos o grande aquífero Guarani, que pega uma parte do Paraguai, uma parte da Argentina. O grande aquífero Guarani, que nós temos uma extensão enorme dessa reserva, que é um mar de águas, e nós temos uma preocupação muito grande, principalmente na região do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que pertence ao Brasil, da preservação da necessidade. Água é vida, água é alguma coisa que é saúde. E Vossa Excelência invocava, inclusive, há pouco, a questão de Dom Pedro I, que ia levar água, que ia para o Rio Nordeste levar água. Eu lembro que Santa Marta da Imperatriz, lá em Santa Catarina, Santa Marta da Imperatriz, é um município vizinho à Grande Florianópolis. Nós temos lá uma instância de água mineral. Lá esteve Dom Pedro II com a Imperatriz Dona Leopoldina, que leva o nome dela, águas minerais, e tomar banho ali, brota, as pessoas vão, água mineral. Veja bem, senador Benedito Lira, hoje a carga, só para citar um exemplo, a carga de impostos sobre água mineral, para beber água mineral, aí a senhora levanta a questão de criança, saúde,
está em torno de 45%, 50%. É carga de impostos. Se somar na composição da garrafa, do PET, etc. e tal, da água, o conjunto de impostos, direto e indiretamente, chega em torno de praticamente 50%. São os levantamentos que se tem. Isso é água mineral, que é saúde. Quer dizer que se fôssemos retirar isso, baixar essa carga, senador Benito Lira, isso significa saúde, é água pura, água. E Vossa Excelência está trazendo um tema que mexe com o Brasil. É uma preciosidade. Por isso que eu quero lhe cumprimentar quando levanta, não só em relação a Alagoas, mas isto é em relação ao Nordeste, eu diria que é um tema relacionado ao Brasil inteiro. Os cumprimentos, Vossa Excelência. Muito obrigado, nobre senador. Vossa Excelência, nas suas considerações, antecipou exatamente já alguma coisa do meu pronunciamento, quando, mais na frente, nós iremos mostrar que o problema não se restringe apenas ao semiárido do Nordeste, mas sim ao país como um todo. Um país que tem os maiores mananciais de água doce do mundo. Nós tenhamos que conviver com esse tipo, senador Armando Monteiro, de ações que, lamentavelmente, o Brasil, ao longo da sua história, se debruçou em cima disso e nunca encontrou solução para exatamente minimizar as dificuldades do homem, da criança, da mulher, da família que mora nesses rincões onde lhe falta aquilo que é o mais saudável da vida humana, da vida animal, da vida vegetal, da atmosfera, que é exatamente um copo d'água potável de qualidade. A rigor, não falta água no Nordeste. Faltam soluções para gerenciar melhor os recursos hídricos. Já demonstramos que a incidência pluviométrica na região é comparável a país desenvolvido. Temos água em abundância no subsolo. Então, o que nos falta? O que nos falta, Valadares, é vontade política e criando água para todos. Não conseguiremos que o Nordeste tenha água boa, limpa e de qualidade para beber. Quem tem sede tem pressa e nós não podemos nos omitir. O problema da água não é só no Nordeste do Brasil. É tão sério que a ONU redigiu um documento intitulado Declaração Universal dos Direitos da Água, assim como fez uma Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Se não, vejamos alguns tópicos. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico. É rara e dispendiosa e pode escassear em qualquer região do mundo. A utilização da água implica respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade e precaução. A água não é somente herança dos nossos predecessores. Ela é, sobretudo, sua proteção constitui uma necessidade vital, como a obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável pela água da terra. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência para que não se chegue a alguma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. A água
é a seiva do nosso planeta. Ela é condição essencial da vida de todo vegetal, animal ou ser humano. Dela depende a atmosfera, o clima, a vegetação e a agricultura. Conclua, senhor presidente. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão da sua distribuição desigual sobre a terra. A gestão da água impõe um equilíbrio entre a sua proteção e as necessidades econômicas, sanitárias e social. Gostaria, senhor presidente, senhores senadores, para encerrar, dizer a vossas excelências que a questão da água, para este fim me dirijo diretamente à presidenta Dilma Rousseff, que tem anunciado que vai criar o programa Água para Todos. E é preciso que se crie esse programa, senhores senadores e senhoras senadoras. Com isso, racionalizaremos o uso da água, cuidaremos melhor dos nossos mananciais. Em cada torneira do sertão e do agreste nordestino brotará vida. Para concluir, nobre senador. Peço um pouquinho mais de paciência a Vossa Excelência, porque está no finzinho. Vou encerrar. Água boa e nova. Mais saúde. Eu queria agradecer ao nobre senador Magno Malta, mas fique tranquilo que Vossa Excelência não perderá o avião para chegar no Espírito Santo. O programa Água para Todos entrará para a história como um dos maiores programas sociais de toda a República. E a senhora presidenta, como aquela que efetivamente levou vida, saúde a quem necessita. Muito obrigado, presidente, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de pedir uma parte ao nobre orador. Se Vossa Excelência for rápido, ele está encerrando o pronunciamento. Não, eu só dele. queria... Eu sei que o povo sergipano tem uma capacidade de síntese, e Vossa Excelência, como bom sertanejo, fará isso. Tem a palavra, Vossa Excelência. Eu só queria dizer ao senador Lira que Vossa Excelência faz um discurso da maior utilidade para o conhecimento da nação de que a água é preponderante na vida do ser humano. Basta dizer o seguinte, Vossa Excelência falou em águas subterrâneas, nós temos um volume de água subterrâneas, um montante de 97% a 98% de águas subterrâneas, sendo que apenas 2% provém dos rios e dos lagos. E o Brasil tem grandes depósitos, como Vossa Excelência se referiu, o senador Cacildo Maldaner, que podem ser aproveitados em benefício da nossa população. O aquífero do Piauí, por exemplo, que tem água suficiente para abastecer o Nordeste, ainda não foi devidamente explorado. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por esse pronunciamento e dizer que estou solidário com as populações do estado das Alagoas, que Vossa Excelência representa tão bem, que precisam de água potável para sobreviver, para cuidar da sua vida e da sua saúde. Nobre senador Valadares, e gostaria de encerrar agradecendo ao eminente senador Maldaner, de lá de Santa Catarina, pela sua manifestação e dizer que todos nós deveremos, unidos, trabalharmos para que as pessoas que não moram nos centros desenvolvidos, que tomam um copo d'água potável, deixem de beber um copo d'água de barreiro, nobre senador Valadares. Esse senador Armando Monteiro, Vossa Excelência conhece muito bem o que eu estou falando, porque nós vivemos e visitamos os nossos municípios e o Agreste e o Sertão de Alagoas, do Brasil e do Nordeste. Por isso, senhor presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência pela paciência e agradecer mais uma vez ao eminente senador Magno Malta por ter cedido o tempo. Muito obrigado. Senador Benedito de Lira, Vossa Excelência faz um pronunciamento muito importante. A água é vida.